podemos ir dando comienzo a este segundo día del coloquio latinoamericano de filosofía medieval, organizado por la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y apoyado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, en esta edición virtual que estamos llevando a cabo, virtual híbrida porque tenemos un expositor presencial desde Brasil que va a estar acompañándonos desde acá. Eh, y bueno, sin más, vamos a proceder a comenzar con la mesa para no extendernos mucho en el tiempo. Vamos a alterar un poquito el orden que teníamos en el programa y vamos a comenzar, si está, no está Valentina Morosino todavía conectada, vamos a... Ah, bueno, no, Laura se conecta de mi mismo account. Cuando Ah, voy a acabar yo, voy a cambiar el nombre y se va a conectar. perfecto, entonces Oh, comenzamos con tu ponencia y después vale, seguimos con la de Valentina vale, y posteriormente seguimos con el programa como estaba, con Jorge y Cletson. Perfecto, quedan, perdonen por estos cambios de último momento. Este, entonces, bueno, comenzamos con Emanuel Laca, quien es graduado en bachillerato y máster en Historia de la Filosofía por la Università degli Studi di Palermo, Italia. Es doctor por la Universidad de Salamanca y la Universidad degli Studi di Cagliari, disculpen. Es investigador postdoc en filosofía renacentista por la Universidad de Bohemia del Sur y actualmente es assistant profesor de filosofía renacentista y moderna y de ética social en la Universidad de Bohemia del Sur. Y el título de su comunicación es Democrazia e Società del Regno ad Rem Ipri de Tomás de Aquino, me imagino. Bueno, te doy la palabra. Eh, vale. tenemos 20 minutos, yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos. Perfecto. Muchísimas Bueno, muchas gracias. gracias por haber aceptado mi propuesta de comunicación y como dije a su tiempo a Nicolás, aunque el título y la misma ponencia cuando la envié era en italiano, ahora la voy a leer en castellano para que se pueda entender a lo máximo posible. Pues voy a empezar y voy a empezar diciendo que la relación entre las humanidades y las ciencias políticas ha marcado siempre la reflexión intelectual a lo largo de los siglos, llevando solo aparentemente a su plena madurez el proceso de integración entre ambas disciplinas. Numerosos problemas siguen marcando la interacción entre las humanidades y la política, incluso con independencia de aquellos signos de los tiempos que León XIII, en su Rerum Novarum de 1891, advertía que debían seguirse para comprender la evolución de las sociedades. Cuestiones como la correcta interpretación de la responsabilidad individual en la acción social, la aplicación uniforme de la ley o el papel del Estado en la organización de formas de asociacionismo privado son solo algunas de las cuestiones críticas a las que el paso de los siglos y las ideologías aún no han dado respuesta. Y la transición de las formas de gobierno monocráticas a las democráticas, especialmente en la cultura occidental, no ha contribuido a la resolución de esta cuestión. Tratar de entender cómo en ciertos momentos de la historia del pensamiento han ayudado a tratar esas cuestiones críticas y así intentar que las humanidades sean útiles para el desarrollo de las democracias y para proteger al individuo en la sociedad son unos de los objetivos de esta contribución. Para ello, se abordará la teoría social propuesta por Tomás de Aquino, dominico que vivió entre 1224 y 1274, como todos sabemos, en el De Regno ad Regem Cipri. En ese texto, el Aquinate reflexiona sobre la mejor forma de gobierno para guardar a los individuos dentro de la sociedad. Parte del supuesto aristotélico del hombre como animal social y va a conciliar
con una cierta cosmovisión cristiana que es un terreno lleno de tentaciones. El resultado es un texto que contempla la forma monocrática de gobierno como la mejor para controlar la tendencia del hombre al pecado, pero que ya propone in nuce, en su núcleo, formas democráticas de vida asociada por parte de los ciudadanos de un Estado, una vez que han comprendido cómo controlar esa tendencia individualmente. No es desconocido, de hecho, que el hombre viene a existir en el mundo como un individuo ya formado, que se debate entre su deseo de autorrealización y la necesidad de seguir normas bien definidas y que le orienten hacia la interpretación correcta del mundo que le rodea y de las sociedades que pueblan ese mundo. Así que vamos a ver como primera cosa la relación entre Dios y el mundo y la importancia para Tomás, para este asunto, de los comentarios a la Biblia. Las discusiones sobre ese tipo de hombre en Tomás se extienden hasta el ámbito teológico-moral, en el que se propone el concepto de salvación como motor de las acciones humanas y de la interacción entre el hombre y el mundo. La gnoseología por sí sola no puede explicar exhaustivamente las condiciones de posibilidad por las que el hombre conoce y se relaciona con el mundo, ya que trata de explicar cómo puede actuar el hombre y sirve de punto de partida, casi de sustrato, para el estudio del papel del hombre en el mismo mundo, tanto como ser que conoce, tanto como criatura de Dios al que tiende. La sensibilidad de Tomás queda patente en el artículo 10 de la cuestión 79 de la primera parte de la Summa Theologia. Sobre los actos del intelecto, él escribe: Illi actus sunt unius potentiae scilicet intellective, que primo quidem simpliciter aliquid apprehendit, et hic actus dicitur intelligentia. Secundo vero, id quod apprehendit, ordinat ad aliquid aliud cognoscendum vel operandum, et hic vocatur intentio. El conocimiento no solo relaciona al sujeto y al objeto desde un punto de vista lógico, ya que, argumenta Tomás, el que conoce también tiene la posibilidad de actuar operandum. Y en ese sentido, el socio actúa tendiendo hacia un fin. En esta dirección se abre una ventana para interpretar el significado de conocimiento del mundo también desde un punto de vista ético-moral, ya que la acción con un fin tiene como objetivo último la consecución del bien y la felicidad, y por tanto es decisiva para el bienestar del individuo. Conocer el mundo y saber cómo actuar en él se convierte también en un acto de la voluntad, y a través de él se puede intentar investigar cómo debe conducir el hombre su existencia. En ese sentido, los comentarios bíblicos de Tomás son particularmente útiles para comprender cómo se tiene que entender la relación entre hombre y el mundo, para mostrar cómo el modus cognoscendi del mundo va más allá del ámbito de la pura gnoseología. Pasajes bíblicos útiles para comprender la perspectiva tomista sobre la relación hombre-mundo son para el Antiguo Testamento los libros de Daniel, Miqueas, Zacarías y Isaías. Y para el Nuevo Testamento, Juan y el libro del Apocalipsis. Esos pasajes bíblicos convergen hacia la interpretación de un Dios que, habiéndose hecho hombre, desciende a la tierra y asume el sufrimiento humano para redimir a la humanidad y llevarla a la salvación. Tanto los pasajes proféticos del Antiguo Testamento como los evangélicos del Nuevo ensalzan el poder divino con respecto al hombre y el camino que el ser humano tiene que recorrer para alcanzar la salvación final, sin olvidar que esta meta puede lograrse mediante la acción terrenal. Interpretada con un trasfondo escatológico, la vida está llena de la necesidad de dar gracias a Dios y de trabajar por la salvación personal, que puede lograrse mediante la práctica diaria de la fe. Pero ahora tenemos que ver lo que va a suceder al hombre en el mismo mundo. Así que vamos a ver la relación entre hombre y el mundo y la importancia de la democracia para este asunto en el derecho. La relación hombre-mundo, según una perspectiva eminentemente antropológica,
se juega dentro de una sociedad constituida por una multiplicidad de individuos que se asocian entre sí y concierne a una complejidad de factores y de orden diferente, más allá de los estrictamente relacionados con las teorías metafísicas o el conocimiento. Uno de esos factores está relacionado con la política y la forma de gobernar en una sociedad regida por una determinada forma de poder político. La reflexión de Tomás viene dictada por la cuestión de qué forma de gobierno pueda permitir que la relación hombre-mundo se desarrolle adecuadamente. Y ese texto, el de Reño, parece resumir a lo mejor esa reflexión, en el que Tomás ofrece un breve excursus sobre las distintas formas posibles de gobierno. En esta obra, que forma parte de la colección más amplia de los opúsculos de Fratris Tome en latín, el Aquinate no pretende decidir cuál es la mejor forma de gobierno. Quiere mostrar que como consecuencia de la necesidad del hombre de ser gobernado por alguien para vivir su vida en plenitud, la forma monárquica de gobierno, relación monarca-población, es la que parece más adecuada para desarrollar la personalidad del individuo hombre ciudadano. Este desarrollo permite, dentro de las perspectivas y límites de cada sociedad individual, no solo ciudadanos que sean modelo, sino también hombres que saben que lo que es bueno y cuáles son sus reglas. Dejando a un lado los argumentos más estrictamente políticos, una de las vías para comprender la organización de la vida del hombre está representada precisamente por las indicaciones que la Aquinate ofrece en su opúsculo. Especialmente importantes son los capítulos 13, 14 y 15 del libro primero, en los que Tomás, subrayando la semejanza entre el reino de Dios y el reino de los hombres, demuestra la necesidad de la figura del rey. En el capítulo 13, el modo de proceder de Tomás se indica claramente ya en el título, en el que se afirma que regis officium ubi secundum viem nature ostendit regem esse in regno, sicut anima est in corpore, et sicut Deus est in mundo. Esta semejanza viene dada, perdón, exactamente. Esta semejanza viene dada por el hecho de que el rey administra y debe actuar como guía de los hombres que gobierna, del mismo modo que el alma guía al cuerpo en el desempeño de sus funciones, o como Dios, mediante el acto de la creación, gobierna el mundo. En efecto, el hombre, como criatura natural, también está sometido a dos tipos de regímenes, que Tomás denomina universal y particular. En el caso del régimen universal, el hombre está sometido al régimen de Dios, puesto que Él lo ha creado y le da gracia mediante su providencia. En el caso particular, de otro lado, todo hombre, animal naturalmente social, cuando se organiza en sociedades, se regula a través de quienes asumen el papel de regentes de esas sociedades. En consecuencia, el establecimiento de regímenes monárquicos es producto de la natural tendencia humana a asociarse en grupos homogéneos y jerárquicamente organizados. La peculiaridad de tal asociación, según Tomás, reside en el hecho de que es el propio acto creador de Dios el que autodetermina las societas según un régimen monárquico. Por esta razón, la monarquía no es vista por Tomás como una forma de gobierno perjudicial para la libertad humana. Al contrario, es la que mejor la preserva. El rey asume ese cargo porque Dios mismo creó a los hombres para que sintieran instintivamente la necesidad de organizarse jerárquicamente, eligiendo la monarquía como la buena forma de gobierno. Dicha bondad derivaría del hecho de que los hombres reconocen la monarquía como la forma de gobierno que mejor refleja su condición de cuerpo gobernado por el alma. Cuando el propio rey reconozca esta semejanza, entonces se entenderá de forma natural que, primero, su papel le ha sido conferido por voluntad divina y, segundo, sus acciones deberán regirse por un sentido de justicia natural, ya que sus súbditos se sentirán parte de su propia persona. En ese sentido, el rey no adquiere la connotación de un hombre que gobierna disponiendo libremente de su voluntad, sino que se encuentra en un papel que lo obliga a respetar la libertad de los gobernados.
En otras palabras, es casi un administrador de la sociedad, una guía más que un comandante. De aquí surge aún más claramente la razón por la que Tomás señala la autoridad temporal de los soberanos como procedente de la autoridad divina. En efecto, el gobierno real se realiza precisamente porque el hombre es un ser social por naturaleza y la agregación que se sigue de esta peculiaridad requiere una figura que la dirija como la del rey. Así como en el ámbito moral la guía es Dios a través de las enseñanzas bíblicas, en el ámbito sociopolítico es el rey quien desempeña ese papel, de modo que el hombre quede efectivamente encuadrado en aquellas vías que le permiten actuar conforme a un comportamiento recto. En ese sentido, Tomás es muy explícito en el capítulo 61 del libro tercero de la Summa Contra Gentes, en el que escribe que inter ipsos nomine ordo invenientur, nam illi qui intellectu prominent naturaliter dominantur. Es evidente que los hombres necesitan ser guiados por quienes tienen capacidad para ello, es decir, Dios y el rey, para Santo Tomás. La yuxtaposición del rey y de Dios se subraya aún más claramente en los capítulos 14 y 15 del De Regno, en los que Tomás indica las formas en las que el rey puede y tiene que gobernar. El desarrollo de esa cuestión comienza con una consideración. Dice Tomás che oportet igitur considerare quid Deus in mundo facet. Sic enim manifestum erit, quid immineat regi facendum. Sunt autem universaliter consideranda duo opera Dei in mundo. Unum quomundum instituit, alterum quomundum institutum gubernat. Dios, en la obra de la creación, hace el mundo y una vez terminada la creación, su administración. Del mismo modo, el rey, el gobernante, puede ocuparse de la administración del gobierno o proceder a su formación. Por eso, continúa Tomás, ad omnes reges pertinet gubernatio, et a gubernationis regimine regis nomen accipitur. El papel que Tomás asigna al rey no es el de comandante absoluto, sino de administrador del reino, en cumplimiento de las normas que rigen el cuerpo social. Agotada la discusión sobre cómo un rey puede crear gobierno, Tomás muestra en el capítulo 15 cómo un rey debe gobernar de acuerdo con el modelo de gobierno divino. El eje de un gobierno recto reside en la necesidad de comprender que gobernar significa llevar lo gobernado a su fin último, del mismo modo que, en el ejemplo de Tomás, se dirá que el piloto es el que lleva a buen puerto un barco. La tarea del rey, tras la correcta administración de sus súbditos, consiste en hacerles comprender el fin último al que tiene que aspirar. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, que va a tomar como referencia a Santo Tomás, escribe que llenos siempre de confianza y sabiendo que mientras habitamos el cuerpo, estamos en el destierro lejos del Señor, caminamos en la fe y aún no en la visión. Para Santo Tomás, más allá de las contingencias accidentales, el papel del rey es guiar a las personas que viven bajo su reinado hacia la salvación, para que puedan llegar a Dios al final de sus vidas. Administrar bien el Estado significa, en efecto, permitir que cada hombre encuentre in vitam, durante la vida, las condiciones ideales que le permitan realizar su vida espiritual con serenidad. La finalidad de una sociedad, entendida como multitud de hombres, es actuar conforme a la virtud y lograr una vida virtuosa. Así que, si queremos ir afuera de la teoría de Santo Tomás sobre la monarquía, se podría decir que para los tiempos contemporáneos, hacer una reflexión sobre el gobierno como lo que permite a los hombres vivir una vida virtuosa, aparte de la forma de gobierno. Es claro que Santo Tomás en su tiempo preferiría la monarquía sobre otras formas de gobierno, pero se puede decir que cuando se tiene que pensar a la forma de gobierno más adecuada para un pueblo, siguiendo a Tomás, diríamos que lo primero sería que ver cómo permitir al pueblo de lograr una vida virtuosa y actuar conforme a la virtud.
Una existencia, la de esos hombres, llevada que si fuese llevada en soledad, nunca podría constituir de acuerdo los dictados de una vida correcta y la acción virtuosa, que no se podría lograr en ningún modo. Porque, como Tomás afirma repetidamente, el hombre es un animal social y en sociedad tiene que desarrollar su potencial. En Tomás, el papel del mundo y del hombre en el mundo son prospectivamente más importantes que Dios. Es cierto que Dios es fundamental en la medida en que se sitúa en la base de la creación de la humanidad. Sin embargo, es precisamente ese situarse por encima del entorno en el que vive el hombre lo que le da plena libertad de expresión y de realización en el mundo en el que vive. El hombre es un ser libre que si elige atenerse a las reglas propuestas para el gobierno de su pueblo, podrá vivir su vida en plena libertad y con una seguridad respecto a sus actos que le protege de cualquier deriva moral que se aproxime al mal. Y yo he terminado. Muy bueno. Muchísimas gracias, Emanuel. Eh, Sí, gracias Vamos por a ustedes. destinar un tiempo para preguntas y comentarios Sí, al final de las ponencias, así que les pedimos que si tienen algún comentario lo puedan ir dejando en el chat o, bueno, lo anoten para no olvidárselo y así tenemos unos 10, 15 minutos al final para estos intercambios. Entonces vamos a continuar con voy a dar el Valentina cambio. Morosino. Bien, yo la voy presentando mientras cambian de lugar. Valentina Amorosino obtuvo en 2017 su maestría en Ciencias Filosóficas por la Universidad de Palermo, Italia, con una tesis sobre Bernardo de Claraval. Desde 2018 es doctoranda en Filosofía por la Universidad de Bohemia del Sur, en República Checa, con una tesis sobre la humildad y la relación hombre-Dios en Bernardo de Claraval. Y nos va a presentar su comunicación titulada Bernardo e Pascal, la vicinanza del pensare. Disculpe mi pronunciación. Te doy la palabra, Valentina. Hola. ¿Sí, Santa? Hola. Hola. Buenos días. ¿Pueden comenzar? Sí, por favor, por favor. Y ya te presentamos. Io, se non è un problema, hablo in italiano. È un problema para... No, no, perfecto, perfecto. Gracias. Bernardo e Pascal, la vicinanza del pensare. Il confronto, in generale, quando alieno da pregiudizi, è sempre motivo di arricchimento e di crescita. Esiste una consolidata tendenza, che non è del tutto ingiustificata, ma che se perseguita ciecamente rischia di diventare sterile, che insiste sulla rivendicazione culturale, sociale, scientifica dell'età moderna a scapito di quella medievale. Fermo restando che la suddivisione in periodi storici sia un fatto convenzionale e non può in alcun modo essere letta come un categorico spartiacque che chiude un sipario e ne apre un altro ex novo, è necessario sottolineare che è un bisogno prettamente umano quello di etichettare cose e momenti. Deve pertanto necessariamente esserci un fil rouge che attraversa la storia e la rende unitaria, nonostante le diversità, così che nulla di ciò che accade possa essere letto come autoprodotto, ma più realisticamente come il risultato di un prima, quindi di un passato che evidentemente non solo non passa mai, ma si conferma nel presente. Attraverso la lettura, seppur parziale, di autori quali Bernardo di Chiaravalle e Blaise Pascal, questo lavoro si cimenta nella dimostrazione della storia, quindi delle epoche, come un farsi del tempo e di un trascorrere dei secoli che non è solo superamento, ma anche un continuum di pensieri e non meno di problemi che rivendicano la loro universale portata.
La questione, in fondo, è sempre la stessa. L'essere umano che pensa e si pensa, che conosce e si riconosce, che sperimenta l'esistenza di cui è egli stesso portatore. Scrive Nicola Bagnano: l'uomo è l'ente che non ha altro modo di rapportarsi all'essere e di possedere l'essere che il problema. L'uomo può anche raggiungere la sicurezza e la pace di un possesso dell'essere, ma può raggiungerla solo a patto di conquistarla e solo a rischio di perderla ogni momento. L'uomo può ribellarsi e sfuggire a qualsiasi determinazione, non può ribellarsi e sfuggire al problema dell'essere, perché la possibilità stessa della ribellione, come dell'accettazione, è in questo problema che costituisce la natura. Accettare di essere qualcosa o rifiutarsi di esserlo è possibile solo a un ente per cui l'essere sia un problema e a cui il rapporto con l'essere sia dato nella forma di un'instabilità fondamentale. Lo stato dell'uomo definito dal problema dell'essere è l'indeterminazione. L'indeterminazione è la stessa problematicità del rapporto tra l'uomo e l'essere. Per l'indeterminazione l'essere è per l'uomo una possibilità. L'uomo può rapportarsi all'essere e l'essere può essere proprio dell'uomo, costituirne il possesso. Ma questa possibilità non si immobilizza e non si fissa mai in una necessaria immanenza dell'essere all'uomo o in un necessario dominio dell'essere sull'uomo. L'immanenza e il dominio si verificano solo nella forma dell'indeterminazione, per la quale l'uno e l'altro sono possibilità effettive sempre, realtà e presenza necessarie mai. L'indeterminazione è la natura propria dell'uomo, in quanto non ha natura ed è il problema della sua natura. La questione è pertanto la libertà umana, portatrice di volontà e scelte, ma anche di fraintendimenti. Da sempre, dunque, l'essere umano, a prescindere dalla sua condizione sociale, è chiamato ad esercitare la libertà del suo pensare. Ed è proprio alla luce di questa che l'uomo cresce e paradossalmente cresce anche nel sospetto. Così, se davanti all'ingombrante presenza della religione, l'uomo del Medioevo è riuscito in molti casi ad esercitare la sua autonomia di pensiero senza perdersi nel buio di una credenza cieca, allo stesso modo l'uomo moderno, in altrettanti casi, ha saputo rinnegare la subordinazione all'avanzamento del progresso, evitando di essere intrappolato come oggetto passivo di quello stesso processo di cui era lui il fautore e non viceversa. Tutto questo alimenta la tesi per cui ciò che permane nelle differenti epoche è l'essenza umana, che sempre è portata e destinata alla domanda sull'esistenza. Ogni tempo, prima ancora che essere altare della religione o della scienza, è altare dell'uomo, il quale dimostra di essere al centro del pensiero da lui stesso pensato, in un circolo che non si esaurisce asfitticamente, ma si rinnova alla luce di un questionario necessario. La centralità umana è fondamentale, è l'elemento che ci permette di comprendere come tutto ruoti sempre attorno all'essere umano, ancor meglio, attorno alla sua volontà di mantenersi lucido davanti al frastuono del mondo. Quello stesso frastuono che rende sì difficile la domanda sull'esistenza, ma proprio per questo necessaria. La portata universale di questo scrutamento circa l'esistenza, proprio in quanto universale, non può che attraversare ogni epoca. Quello che cambia è il modo in cui viene declinata. Se nel Medioevo tale domanda si ancora alla religione e in modo specifico al cristianesimo, in età moderna segue lo sviluppo del progresso scientifico. In ogni caso, comunque, la centralità è ad appannaggio dell'essere umano, che avverte e difende il desiderio di conoscere se stesso, nonostante, o meglio, malgrado ciò che lo circonda. Il presente lavoro sceglie di mettere a confronto da autori come Bernardo di Chiaravalle e Blaise Pascal, perché rintraccia nel secondo un'adesione di valori e una speculazione non solo compatibili, ma ispirati alla figura del primo, soprattutto perché riconosce in entrambi una fame di conoscenza che non si è mai esaurita e che anzi è cresciuta, facendo delle loro rispettive fatiche intellettuali il risultato concreto di un arricchimento interiore, ma anche sociale, e non per ultimo un punto cruciale rispetto al loro rapporto con il trascendente, che urge una conciliazione tra il sentire del cuore e quello dell'intelletto.
Bernardo e Pascal non potevano che vivere in tempi storici assai diversi dal punto di vista delle esigenze socio-esistenziali. Il primo ha abitato un mondo in cui gli intrighi papali e il desiderio di difesa della religione cristiana erano temi quotidiani. Il secondo è figlio della politica attuale di Luigi XIV e non meno della rivoluzione copernicana. Entrambi hanno corso il rischio di lasciarsi prevaricare dall'invadente scala di valori che premeva e permeava i rispettivi contesti storico-sociali. Entrambi sono stati capaci di scongiurare questo pericolo. A Bernardo si riconosce la capacità di vivere la Chiesa e Dio in modo lucido, sano, se vogliamo razionale. L'etichetta di uomo di fede, bigotto e cieco è una delle tante etichette superficiali e ingiuste che la storia, fortunatamente ormai smascherata e superata, gli ha voluto dare. Pascal riesce a non lasciarsi soffocare dalla mania esagerata di razionalizzare ogni cosa, ed è un vero miracolo rispetto al secolo in cui vive. Ciò che dai loro scritti immediatamente emerge è una comune attitudine al sentire. Tanto l'antropologia di Bernardo quanto quella di Pascal si muovono infatti sulla comprensione dell'esistenza umana, il cui orientamento prende avvio dall'amore. L'amore è il sentimento intuitivo dal quale ha preso inizio la teoria della conoscenza, secondo Bernardo e Pascal, e come se non bastasse, è il sentimento attraverso quale si esplica tutta la loro complessa speculazione. Bernardo e Pascal dimostrano una duplice fiducia che si compie nella capacità della ragione di cogliere i propri limiti e nell'esercizio dell'amore di superarli. Tanto è centrale l'amore in Bernardo che l'abate, spinto a interrogarsi sul perché e quanto amare Dio, scrive un intero trattato, destinato a diventare il suo lavoro più nobile e significativo. Il De Diligendo Deo, diviso sostanzialmente in 3 blocchi, presenta nella prima parte la risposta di Bernardo al cardinale Aimerico circa il perché e il come amare Dio. Nella seconda la dettagliata descrizione della dottrina che riguarda i 4 gradi dell'amore. In un terzo, più piccolo blocco, Bernardo ritorna su un'epistola da lui stesso scritta ai Santi Fratelli della Certosa, che l'autore riprende, amplia e completa fino a giungere alla conclusione che l'uomo è in grado di sviluppare nei riguardi dell'amore di Dio un atteggiamento triplice che lo vedrà ora devoto per timore, ora per trarne vantaggio, ora in modo assolutamente incondizionato, analogo a quello in cui un figlio mostra devozione e amore al proprio genitore. All'interno del testo sono riconoscibili 3 punti cruciali: il rapporto reciproco di amore tra uomo e Dio, la scala dell'amore verso Dio e l'amore come legge universale di ogni essere umano. L'amore a cui Bernardo fa riferimento ha una portata connessa alla sfera della moralità, motivo per cui, secondo Bernardo, l'amore che l'essere umano è chiamato a offrire a Dio non riguarda solamente l'uomo di fede, ma universalmente tutti. Non è una questione di appartenenza religiosa, anche se può sembrare paradossale, è come se Bernardo, padre e difensore delle crociate, laicizzasse l'amore, facendolo sì destinare a Dio, nello specifico al Dio cristiano, ma liberandolo dalla catena della fede, riconducendolo a un motivo più alto del credere stesso. Secondo Bernardo si è chiamati ad amare Dio con razionalità e meglio ancora con una razionalità guidata da una sincera osservazione che conduce l'uomo a comprendere che non può in alcun modo essere responsabile come autore delle meraviglie che lo circondano. Ci si può anche rifiutare di riconoscere Dio, ma non si può in alcun modo negare che la capacità umana, le stesse per mezzo delle quali l'uomo riesce a stare al mondo, abbiano qualcosa di straordinario, che non può essere riconducibile all'umana natura. Deve pertanto, dice Bernardo, esistere qualcosa di sovrannaturale che consente all'uomo di esercitare quell'intelligenza e quel vigore razionali che altrimenti nemmeno potrebbe possedere. Amare Dio, riconoscendo a questi l'autorità rispetto a tutto quello che esiste, consente all'uomo di approdare a ben 2 meriti ascrivibili al Creatore: la generosità ontologica e la generosità etica. Dio infatti ama ben 2 volte, in entrambi i casi con tutta la sua infinita pienezza, quando crea e quando attraverso l'incarnazione e la morte sulla croce salva l'umanità. Alla redenzione Bernardo attribuisce un valore particolare. Solo dopo questa, infatti, secondo l'abate di Chiaravalle, la volontà umana e quella divina trovano una fusione perfetta che fa staccare l'essere umano dalla mera obbedienza e lo proietta ad una più alta e dignitosa comunione di intenti.
Cruciale nel discorso di Bernardo è il momento in cui scrive «Non enim sine premio dirigitur Deus, et qui absque premi sit intuiti diligendus». Con questa lapidare parola l'autore introduce il lettore a una particolare questione, quella relativa alla ricompensa che l'uomo ha in quanto amante sincero di Dio. Amare Dio presuppone una ricompensa, ma è un presumere mosso dal merito, mai dalla pretesa. L'uomo non potrà mai amare con la stessa intensità con cui è stato amato da Dio, ma può ed è chiamato ad amare in modo sincero. Nella sincerità del suo amore non pensa a ciò che Dio gli donerà, ama e basta. Ama pertanto in modo libero, dimenticando ciò che può essergli utile, perché ha già trovato il centro della sua utilità, che sperimenta appunto nell'amore disinteressato che sente crescere in lui e che sente essere crescita stessa per se stesso. L'uomo che ama Dio, secondo Bernardo, lo fa perché non può e non vuole che fare altrimenti. Sarà poi il senso di appagamento per questo amore così puro, così disinteressato, la ricompensa stessi. Causa diligendi Deum, Deus est, verum dixi, nam, et efficiens et finalis. Tanto la speculazione di Bernardo quanto quella di Pascal sono perfette nel restituire l'idea di un uomo che cerca di centrare se stesso. Il medievale Bernardo e il moderno Pascal raccontano della fatica umana, del voler sentire, conoscere e difendere quella solitudine di cui l'uomo ha necessariamente bisogno. In entrambi gli autori il concetto di solitudine è cardine, in quanto strumentale rispetto alla condizione che l'essere umano vive. Non si tratta di un vano isolamento esistenziale che condurrebbe l'uomo ad un'esistenza triste e rivolta alla disperazione, ma è un profondo raccoglimento in se stessi, un ricongiungimento con il proprio intimo sentire. Bernardo e Pascal sono due voci che all'unisono descrivono l'uomo che rischia di perdersi, eppure non si perde. Descrivono la forza dell'essere umano che si aggrappa alla voglia di vedere oltre, di sentire oltre, di essere parte dell'oltre. L'uomo raccontato da Bernardo, quanto l'uomo raccontato da Pascal, è coraggioso, ma soprattutto è speranzoso. A questo punto i contesti culturali dei due filosofi si confondono, si scambiano e si ha un Bernardo che descrive e restituisce l'idea di una fede sì totalizzante, ma mai ostile alla ragione. L'uomo, dice Bernardo, è chiamato a una fede lucida, sostenuta dalla ragione, perché solo nel pieno esercizio delle proprie facoltà è possibile veramente amare Dio e riconoscerlo già dentro se stessi. In modo analogo, Pascal mette in guardia dei pericoli che si celano dietro un uso esasperante della ragione, che va quindi sconfessata e orientata secondo una certa sensibilità. Affinché l'uomo possa nutrire la speranza di salvarsi, è fondamentale, secondo Pascal, l'umiliazione della ragione e la scelta della fede. Bernardo prima e Pascal secoli dopo risultano cruciali per comprendere che nell'essere umano ad avere un ruolo cardine è sempre la volontà. È questa che muove l'uomo, lo spinge a credere con ragione e a lasciarsi ragionevolmente abbracciare dalla fede. Dio ha creato gli uomini affinché questi fossero liberi di volere e sentissero il peso di questo volere, sentissero il desiderio che dal volere ha origine, anche se la volontà può smarrirsi nell'orgoglio e cedere alla superbia. Per Pascal, essa resta la forza che domina e costringe l'individuo a riconoscersi per ciò che egli è, in grado dunque di imporgli regole, discipline ed eventuali punizioni. Nella volontà si manifesta l'animo umano e quel resto di natura originaria, pur così sfigurato e rimosso. Cosa vuole l'essere umano? Prima ancora, perché l'essere umano vuole? Vuole perché Dio lo ha creato, desideroso di conoscenza. Fede e ragione nell'uomo dunque si fondono, si cercano, sono l'una reciprocamente la forza dell'altra, come Bernardo e Pascal in tempi diversi, ma in modo ugualmente appassionato, hanno cercato di dimostrare. Alla domanda cosa l'essere umano vuole, Bernardo e Pascal hanno un'ulteriore risposta concorde. L'essere umano vuole Dio e attraverso Dio vuole conoscersi, guardarsi dentro, esplorare la propria intimità, comprendere la propria anima. Dio è in tal modo l'elemento centrale dell'antropologia dei due filosofi presi in esame. Non a caso il Dio cristiano è un Dio che in prima persona sperimenta la condizione umana, non meno la miseria e la mortificazione umana. Bernardo e Pascal sono lucidi conoscitori della fede cristiana
cristiana, di cui apprezzano le mille sfumature e i fermi dogmi. Nel cristianesimo rintracciano entrambi non solo l'unico credo che l'uomo può abbracciare, ma anche la possibilità concreta di comprendere, meglio ancora di capire alla luce della verità. Il cristianesimo è l'esempio vivo di quello che la loro rispettiva speculazione vuole dimostrare, ovvero che l'amore è il sentimento che supporta il volere umano. Attraverso l'amore, la volontà umana trova il suo personale ritmo, che a volte cresce, altre rallenta, ma sempre vive e tende verso quell'ormai indelebile che fa l'uomo l'unico essere creato a immagine e somiglianza di Dio. In conclusione, questo lavoro si è proposto di mettere in evidenza alcuni dei molti tratti che rendono Pascal un legittimo allievo della speculazione bernardiana. Si è voluta sottolineare la concordanza tra i due filosofi, dimostrando come l'universalità del pensiero, in questo caso del pensiero legato alla fede, riesca a superare il tempo, ma soprattutto le mode del tempo, che non di rado si impongono e pretendono di soverchiare in nome della ragione la ragione stessa. Ti ringrazio. Muchas gracias, Valentina, por tu comunicación. Vamos a continuar entonces con Jorge Augusto da Silva Santos, quien es profesor titular del Departamento de Filosofía de la UFES. Tiene un bachiller en teología por la Pontificia Ateneo de San Anselmo en Italia y magíster en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es doctorado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y su ponencia se titula A noção de noticia evidence como demarcação entre noticia intuitiva e noticia abstractiva, na primeira questão do prólogo da Ordinatio de Guilherme de Ockham, contribuição para a problemática do assentimento a uma proposição a partir do conhecimento intuitivo. Disculpen, mi portugués muy malo. Le voy a ceder el lugar porque él está aquí presencial, así que disculpen. Bom dia. A minha comunicação é composta de três partes, das quais a mais importante é a segunda parte, que é justamente a noção de evidência, o conhecimento evidente. A primeira parte é a célebre distinção entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento abstrativo, e, na sequência, a gente destaca alguns aspectos da teoria complexa de Guilherme de Ockham sobre o conhecimento evidente, que ele chama de noticia evidens, em latim. Então, é uma teoria complexa, apenas vou destacar alguns elementos em função da minha comunicação. Então, a série de distinção que Ockham estabelece em vários momentos da sua obra, eu parto justamente da questão primeira do prólogo da Ordinatio de Ockham, que se intitula assim: se é possível que o intelecto do homem viandante, intellectum viatoris, tenha um conhecimento evidente das verdades da teologia. Esse é o ponto de partida de Guilherme de Ockham para tratar da célebre distinção entre conhecimento intuitivo e conhecimento abstrativo. Leio, então, a primeira passagem da primeira questão sobre essa distinção, para depois destacar a importância da noção de conhecimento evidente. Então, leio aqui, aspas. Nosso intelecto, mesmo no estado presente, a respeito do mesmo objeto considerado e sob a mesma razão, pode ter dois conhecimentos incomplexos, distintos em espécie, os quais pode ser chamado intuitivo e o outro abstrativo. Prossigo ainda a leitura, em outra passagem da mesma questão primeira, aspas.
Eu digo, portanto, que em relação ao termo incomplexo, pode existir duplo conhecimento, dos quais um pode ser chamado abstrativo e o outro intuitivo. Fecha aspas, continua ainda mais uma passagem, mesma questão, embora o exemplo que o próprio Hoffman dá para fazer essa distinção. Aspas. Se alguém vê intuitivamente, se aliquis videat intuitive, se alguém vê intuitivamente Sócrates e a brancura que existe em Sócrates, ele pode saber com evidência que Sócrates é branco, que Sócrates é branco. Mas se ele conhecesse somente de maneira abstrativa Sócrates e sua brancura que existe em Sócrates, como alguém pode imaginá-los em sua ausência, ele não saberia com evidência que Sócrates é branco. Por isso, não há aqui proposição conhecida por si mesma, seja propositio per se nota. Fecha aspas. Então, para Ockham, o conhecimento humano não se inicia com a apreensão de dados necessários, e sim de eventos contingentes. Com base nessa breve seleção de textos que eu citei, podemos afirmar, então, que o conhecimento intuitivo de uma coisa segue sempre. Perdão, ao conhecimento intuitivo de uma coisa, segue sempre um conhecimento abstrativo da mesma, isto é, um ato de conhecimento do objeto apreendido simplesmente como aquele objeto, prescindindo da sua existência atual. Utilizando o próprio exemplo do Ockham, podemos ver Sócrates e diversos objetos brancos. De cada um dos objetos brancos e de Sócrates, formamos conceitos, que são os signos naturais dos objetos que significam, e aos quais nomeamos posteriormente com palavras ou termos. Ockham denomina incomplexo a natureza desses termos. Ou seja, ele está falando aí, em geral, sempre, né, quase sempre, termo oral, escrito ou mental. E quando ele fala de complexo, ele está falando da proposição. Então, posteriormente, podemos realizar um ato de apreensão e unir mediante a cópula os incomplexa, formando a enunciação ou proposição. Sócrates é branco. Deste complexo, podemos ter conhecimento de duas maneiras. Podemos conhecer com evidência, evidenter, que dito enunciado é verdadeiro. Podemos conhecer não evidente, não com evidência, que dito enunciado é verdadeiro ou não. A diferença entre os dois consiste em que, no primeiro caso, damos assentimento pela evidência do fato. No segundo, porém, falta a força da evidência fática. A evidência ou inevidência produzem a distinção, segundo espécie, de um duplo tipo de conhecimento, que Ockham designará com os nomes de notícia intuitiva, conhecimento intuitivo, e notícia abstrativa, ou conhecimento abstrativo. Como diz com razão Pierre Alferry, em sua célebre obra Le Singulier, aspas, é a partir da indiferença à existência da abstração que Ockham pensa a intuição como lugar da diferença entre existência e não existência. Fecha aspas. Aí passo para a segunda parte da minha exposição, que é a mais importante, tá? É justamente intitulada A Natureza do Vínculo entre notícia evidens e intuição. E aqui só vou me limitar a alguns aspectos, tá? A natureza do vínculo entre conhecimento evidente e intuição. Então, feitas essas distinções sobre a dupla modalidade do conhecimento incomplexo, conhecimento intuitivo e conhecimento abstrativo, e considerando o fato de que é preciso distinguir entre a simples apreensão da proposição e o juízo propriamente dito para compreender a gênese das condições últimas do ato judicativo, como diz Ockham, aspas, todo ato judicativo
pressupõe, na mesma potência intelectiva, um conhecimento incomplexo dos termos. Fecha aspas. Como responder, então, à questão fundamental para toda a teoria do conhecimento de Ockham? Com a pergunta: por que damos assentimento a uma proposição? Por que damos assentimentos a uma proposição? Ockham se contenta, pergunto, em determinar as condições de possibilidade do ato psicológico, do juízo, dedução empírica, ou estabelece de fato as condições de possibilidade do juízo verdadeiro, do conhecimento objetivo, que acrescenta ao ato psicológico seu valor cognitivo, dedução transcendental? Essa é a questão que se discute na teoria do conhecimento de Ockham, né? A noção de evidência, ela não está restrita a um aspecto psicológico, que seria a causalidade estabelecida entre os termos e o complexo, mas também a noção de evidência concerne a questão da verdade da proposição, porque quem a formula implica um valor de verdade. O sujeito, ou inocente, que formula a proposição. Então, não é apenas uma questão de dedução empírica, mas também de dedução transcendental, em relação à verdade da proposição, por parte de quem a formula. Essa é a questão. O conhecimento, com evidência, é mais amplo do que o da ciência, uma vez que inclui a verdade da proposição conhecida imediatamente. Nesse sentido, a evidência não é uma noção puramente psicológica, mas também da relação que o sujeito, depende da relação que o sujeito estabelece, o sujeito como inocente mantém com os termos da proposição. O assentimento dado à proposição é dado evidente, com evidência. Mas o que faz com que um conhecimento seja com evidência? O conhecimento intuitivo é, portanto, caracterizado como a apreensão dos extremos de uma proposição sobre uma matéria contingente. Isso é importante, matéria contingente, não matéria necessária. Conhecimento intuitivo é caracterizado como a apreensão dos extremos de uma proposição sobre uma matéria contingente, em razão da qual se dá o assentimento imediato a esta proposição. A razão disso se encontra na definição que Ockham dá de conhecimento evidente. São vários termos que Ockham define a noção de evidência. Eu apenas cito aqui um deles, que está aqui na primeira questão, da qual estou partindo, e há outras passagens, não vou destacar apenas essa, cito aqui, aspas, da questão 1, que já me referi antes, aspas, cito Ockham. O conhecimento evidente é o conhecimento de algum complexo verdadeiro, que pode ser, por natureza, causado suficientemente, de maneira imediata ou mediata, pelo conhecimento incomplexo dos termos. Assim, desse modo, quando o conhecimento incomplexo dos termos, sejam os termos da proposição mesma ou de outras diversas proposições, em qualquer intelecto que tem tal conhecimento, é suficiente para causar, ou é apto a causar de maneira mediata ou imediata, um conhecimento de um complexo proposicional. Então, esse complexo é conhecido com evidência. Continua ainda, Ockham. O conhecimento intuitivo é aquele por meio do qual se conhece que a coisa é quando é, e que não é quando não é. Porque quando apreendo, capto, quando apreendo perfeitamente alguns extremos intuitivamente, posso prontamente formar o complexo de que esses extremos estão unidos ou não estão unidos, e assentir ou dissentir. Por exemplo, se vejo intuitivamente corpo e a brancura, prontamente o intelecto pode formar o complexo. O corpo é, o branco é, ou o branco, corpo é branco.
E esses complexos formados, o intelecto assente prontamente. Isso por força do conhecimento intuitivo que ele tem nos extremos, assim como apreendidos pelo intelecto os termos de algum princípio, por exemplo, este, todo é maior que a parte, né? Todo, só coloca o todo, e formado complexo pelo intelecto apreensivo, o intelecto prontamente assente por força da apreensão dos termos. Fecha aspas. Então, aqui, Ockham é o texto principal onde ele estabelece a noção de conhecimento evidente, que aqui, no caso específico, conhecimento evidente de uma proposição é o assentimento naturalmente causado pela apreensão dos termos dessa proposição, dos extremos, que a gente conhece como sujeito predicado, né? Ou pela apreensão dos termos de uma outra proposição. O assentimento evidente é imediato, o assentimento imediato evidente é o resultado de um processo causal natural. Isso que importa chamar atenção. E com isso eu queria destacar, na segunda parte, né, que é mais importante, o caso da evidência imediata. Restringindo-me, então, a esse caso da evidência imediata, como procede Ockham, precisamos considerar, para elucidar a evidência de uma proposição, a causalidade que exerce ou não a apreensão dos termos sobre o assentimento ou juízo ao complexo proposicional que disso resulta. Para salvaguardar sua hipótese acerca de um conhecimento intuitivo do não existente, que vem adiante, né? Não vou entrar nessa questão, há uma distinção importante de Ockham a ser considerada. Enquanto o ato de apreender pode concernir tanto ao termo quanto à proposição, o ato de assentimento ou de juízo diz respeito exclusivamente à proposição. Como existem dois atos distintos de conhecimento, apreensão e juízo, assim também há dois hábitos distintos, isto é, duas predisposições distintas que inclinam o intelecto, respectivamente, à apreensão e ao juízo. Além disso, como, ao nível da dimensão psicológica, que diz respeito à relação entre conhecimento dos termos e conhecimento do complexo, já foi estabelecido que o assentimento ao complexo pressupõe a apreensão. Então, o que significa a apreensão dos termos? Captar os termos. Certamente, em Ockham, aqui, no caso, não se trata da apreensão dos termos da linguagem convencional. Tratar-se-ia do conhecimento dos conceitos, de conceitos de conceitos. Tampouco se trata aqui da evidência de uma verdade lógica, em razão da única forma da proposição, nem mesmo da evidência de um juízo analítico, como, por exemplo, todo celibatário é não casado. Não é o caso. Como distingue entre complexo proposicional e juízo, não é o juízo que é analítico, mas é a proposição que implica o juízo, com evidência de quem a forma, de quem a formula, ou seja, sujeito cognoscente. Considerando que a formação de um ato mental é um ato de conhecimento, e um ato de conhecimento é um ato de conhecimento de algo, o que é realmente apreendido? Tudo o que termina um ato do intelecto. E isso pode ser complexo ou incomplexo. Portanto, se comparamos, se conhecimento incomplexo e conhecimento complexo forem assimilados comparativamente à distinção entre conhecimento das coisas enquanto conhecimento de, sempre acompanhado de uma expressão nominal, e conhecimento das verdades enquanto conhecimento que, seguido de uma expressão proposicional, então, que termina o ato de conhecer, no caso do conhecimento de uma verdade, será uma proposição verdadeira. E no caso do conhecimento de uma coisa, será uma coisa. Um conceito somente se a coisa conhecida é um conceito. Acontece, porém, que Ockham compreende sob o vocábulo termo
tudo que pode ser cópula ou extremo de uma proposição categórica, ou seja, sujeito ou predicado, ou também determinação do extremo ou do verbo. Mas termo não é a coisa. Ockham retomou esse vocábulo várias vezes em sua obra para introduzir, depois da expressão conhecimento dos termos, o seguinte, a esse deslocamento, né? Ou das coisas significadas pelos termos. Bem, eu estou quase em cima, finalizando, eu queria destacar por fim aqui a novidade principal aqui em relação à noção de evidência em Ockham, justamente a ideia da novidade que aparece na teoria do conhecimento de Ockham, o conceito de signo. O signo é o conceito, é o signo natural linguístico do objeto, porque é a reação do entendimento humano ante a presença ativa deste objeto. E porque esta reação espontânea, que é o conceito nata est pro obiecto supponere in propositione mentale. Em outras palavras, muito mais do que um simples nexo causal entre o lamento e o riso, ou os sentimentos internos que significam, trata-se fundamentalmente de um nexo de reação espontânea, de uma expressão imediata. A esta expressão imediata, o signo natural da dor ou da alegria enquanto reação psicossomática, seguirão mais tarde as articulações de signos arbitrários, ao dizermos, por exemplo, dói-me a cabeça ou tenho muita pena. No finalzinho já, né? Um minuto assim. Para finalizar, eu digo aqui em relação à formulação sobre o ato de conhecimento em oca, que termina em uma ou várias coisas, e para chamar a atenção que para a oca é a apreensão sensível. Com a seguinte formulação: uma proposição mental tem por termos conceitos que são atos de conhecimento ou de apreensão das coisas, e ela é evidente se esses atos de apreensão causam o assentimento à proposição. Apreender um termo é formado, é aprender a coisa. Ambos os lados. A ideia da proposição mental, que é o pensar, é o ver, é o compreender, e daí a gente articula conceitualmente que a gente pensa em proposição. Acho que é isso. Obrigado. Vou falar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a proseguir. Disculpen, estamos en vivo. Vamos a continuar con la última ponencia de esta mesa y después daremos espacio para los intercambios. Entonces continuamos con Gledson Tiago Alves de Souza, quien es estudiante de doctorado en el Departamento de Filosofía, Comunicación e Información de la Universidad de Coimbra y miembro colaborador de la Unidad de Investigación Instituto de Estudios Filosóficos, donde dentro de sus actividades su investigación se centra en el área estratégica de cuidado, política y ética, y además es miembro del Núcleo de Estudios en Fenomenología, Hermenéutica y Mística. Su ponencia se titula Una ética de las conjeturas en Nicolás de Esquilzá. Doy la palabra aquí. Muchas gracias, Laura Sandoval. Escrevi um texto sobre a minha ponência e me pongo a ler-lo. Nicolás de Cusa é um filósofo importante para compreender bem o pensamento neoplatônico, porque sintetiza as ideias que estavam em auge na transição da Idade Média ao Renascimento. Por esta razão, muitos lo califican de filósofo entre dos mundos. Nacido em 1401 em la pequena localidade Bercastel-Cus, Nicolás iniciou sua carreira
de escritor com uma obra eminentemente eclesiológica, de concordância católica. Em 1416 se formou na Faculdade de Letras da Universidade de Heidelberg, assistiu à Universidade de Pádua entre 1417 e 1423. Em la Universidade de Colônia completou seus estudos de filosofia e teologia, e ali entrou em contato com o pensamento de Raimundo Lull e Américo de Campo, que lhe influíam notavelmente. Encontrou sua maior projeção quando escreveu sua obra De Docta Ignorância, em 1440, a la que seguiu de Conjecturis, que profundizou e ampliou sua gnoseologia e metafísica. E sobre esta obra de Conjecturis que vamos a falar um pouco em dois momentos. Um primeiro momento, uma exploração ontológica das criaturas a partir das conjecturas, e um segundo momento, uma interpretação, prospecção ética de las mismas. La cuididad de las cosas, o su verdad, es siempre inalcanzable. Esto nos revela la gran dinamicidad presente en el pensamiento de nuestro autor, Nicolás de Cusa. Y también nos revela la dinamicidad ontológica que tienen los entes, puestos que todos ellos experimentan a sí mismos en su movimiento de progresar infinito. Si bien el movimiento del conocimiento o la capacidad de conocer nos acerca de algún modo a la verdad de los entes, no nos hace superar el incomparable hiato ontológico que existe entre lo exacto y lo inexacto, o entre el que es infinito y lo que es finito, visto que la quidditas absoluta de las cosas, que de facto es lo que compone su verdad, es inalcanzable porque es Dios. Entonces, el hombre nunca puede abandonar el espacio entre lo cierto y lo incierto. Quer decir, el hombre vive siempre en una tensión. Y este espacio de incertidumbre perpetua es fuente de alegría y creatividad, más que motivo de resignación escéptica, como destacó Inigo Bocken. En este sentido, se abre ante el hombre una pluralidad de caminos y aproximaciones a la verdad. Así, todo lo conocimiento es una conjectura, porque primero es un pensamiento que tiene participación en la verdad, que es fundamento de todas las cosas, en la alteridad. Así lo es, de facto, un camino de experiencia o aún una representación de la cotidianidad relacional de la vida del hombre. La realidad es plural. La unidad divina, por lo tanto, revela-se en la pluralidad o en la alteridad del universo en un movimiento de despliegue, como está puesto nel De Docta Ignorancia. Así, los entes transitan entre lo excedens y lo excessum, justamente porque la medida suprema es infinita, o el máximo absoluto. El hombre, como lo ente especial que percebe esta dinámica, es lo que mede la realidad en el sentido de comprenderla, visto que há en su naturaleza no ideas congénitas, nociones, pero hay un iudicium conatum, que torna ele um ente também criador ou aún um logro incompleto em la perfección. En este sentido, en la base de este pensamiento, como elemento constituyente, está el concepto de maximum, que es el signo que Cusano ha percebido como un nombre que expresa la fuerza divina, una y fundante. Como nos ha dicho Bocken, él es uma realidade ontológica e um conceito que nos oferece ou cria possibilidade de interpretar o significado de nosso conhecimento. Como nos recuerda a Gadama, as coisas naturais de por si
se construyen de acuerdo con las ideas de una razón divina infinita. El espíritu humano solo tiene que aceptarlas como consecuencia de ello y a someterlas a la medición por la vía del supuesto. Hablar de una ontología en de conjecturis es percibir de alguna forma la aplicación del concepto de contracción en la teoría de las cuatro unidades. Por supuesto que la conjectura relaciona-se con la unidad de la verdad del ser, en cuanto que la contracción relaciona con el ser del ente. Esto puede nos conducir a ver el conocimiento de alguna forma como un reflejo de lo que ocurre en la realidad de los entes. Inigo Bocken, al desarrollar el significado del concepto de conjectura en el sentido de una teoría de la significación hacia una ética, afirma que una conjectura es un universo de significación y expresa una estructura que precede al razonamiento cosmológico o incluso epistemológico. Después, él continúa, el objetivo de la interpretación es comprender cómo un signo, una articulación, concentra y contrae los distintos elementos de la realidad. El conocimiento es conjectural porque, así como los entes reales siguen un movimiento dinámico en su existencia de fluxos o de refluxos a la primera unidad, también la reproducción de estos entes que están en movimiento siguen la misma lógica del ser de lo mejor modo posible, un movimiento conjectural. De este modo, son dos caminos que se encuentran en una relación profunda, es decir, la gnosiología y la ontología. No sabemos si es posible hablar de una sin traer a la escena la otra. Lo que nos parece es que una revela la otra. Podremos nos provocar con la siguiente reflexión. ¿Cómo hablar de conocimiento humano sin hablar de este ser que conoce? Enquanto un ser de relación con el ser que lo creó, con el mundo en que vive, con los semejantes y consigo mismo. Las conjecturas son representaciones de los entes reales en la mente del hombre. Conocer o conjecturar es medir la realidad que se nos presenta o crea símbolos de la misma o el mundo conjectural. Hablar de conocimiento es hablar también de aquel que conoce. Ya Nicolás pone en paralelo la actividad de la mente con el actuar creador de Dios. Así, él ha definido en el prólogo conjectura como aserción positiva que aprehende la verdad en la alteridad. El concepto, por lo tanto, funda-se sobre dos outros conceptos, alteridad e participação. El mundo es concebido pelo Mosellano a partir de la unidad infinita. Com esto, está posto en el centro inexorablemente el tema de lo uno y de lo múltiple. Heimozet, sobre este tema, ha dicho que la más inmediata y primaria de todas las cuestiones filosóficas que se presentan al espíritu humano para no emudecer nunca, es la de la oculta unidad del ser que se nos muestra múltiple y dividido, envuelto en la abigarrada diversidad de las experiencias. Y este primer problema de la metafísica alcanza toda su gravedad con la percepción de los contrarios en la realidad y con la singular vivacidad con que estos se nos imponen, como últimos rasgos de la existencia espiritual. Entendemos que para este problema, Cusano ha usado los pares de concepto complicación y explicación en De Docta Ignorancia,
E em De Conjecturis nos presenta a teoria das quatro unidades como resposta. É possível pensar que a enologia seja um modo de profundizar a ontologia pensada em De Docta Ignorância? No, ¿no sería la enología un nuevo abordaje de la misma cuestión ontológica sobre el ser de la verdad o el ser supremo máximo? La teoría de las cuatro unidades en esta disposición filosófica es importante porque es el modo como Nicolás demuestra la explicabilidad del mundo y de la mente, si podemos decir así. Pero esta teoría necesita ser leída y asimilada con la óptica de la participación para ser asumida de la mejor manera posible. Passo agora a segundo momento, uma interpretação prospecção ética. De lo dicho anteriormente, se desprende que a dimensão ontológica e, por lo tanto, a dimensão gnosiológica nos hacen ver toda a dinamicidade relacional que existe na existência e na forma de entenderla desde um ponto muito concreto, que al fin y al cabo es la individualidad de cada hombre. Así, el hombre es una criatura, un ser contraído, así que es un esto o aquello. Es decir, no tiene la plena realización de sus posibilidades y no puede alcanzar una objetividad absoluta. Pero el estar en un progresar sin fin, un progresar que le exigirá no caer en un individualismo, sino que para poder ampliar su visión tendrá que ejercer un movimiento de acercamiento a su semejante, de manera que pueda comprender mejor la realidad y saber cómo seguir en el camino hacia el bien supremo de la mejor manera posible. Este progresar sem fim encontra seu ponto de partida justamente no autoconhecimento. Não é este o projeto de Conectores, mostrar que nosso conhecimento participa da verdade em la alteridade e que podemos criar um mundo conjectural a partir de nossa relação com o mundo real, porque somos imagem de Deus? Não é o conhecimento de uno mesmo, reconhecimento de uno mesmo precisamente como imagem de Deus? O autoconhecimento, depois de todo, não é outra coisa que acercar-nos à la razão infinita que nos precede e que, por supuesto, é o centrum totius vitae para nós, como nos expressa Proclo, quem tanto influiu en el pensamiento cusaniano, o en los términos propios del Cusano, Dios es único vitale centrum. De acordo com D'Amico e Bayer-Waltes, la mente humana encuentra su máxima realización al contemplar su propia unidad, desplegando así su potencial en el mundo conjectural y volviéndose más fructífera al retornar a su esencia. Sin embargo, su propósito último no se encuentra dentro de sí misma, sino en la razón infinita, que actúa como la medida suprema de todo. La medida que la mente se sumerge más en su propia introspección o interioridad, se asemeja cada vez más a la razón infinita, ya que este constituye el único centro vital tanto para la mente como para el espíritu. Este proceso de autoconocimiento y búsqueda de la razón infinita refleja la influencia del pensamiento procliano en Nicolás de Cusa, quien profundizó en la noción de que nuestra conexión con la razón infinita nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En la última parte de Conjectures, como ya dijimos, Nicolás ha dedicado un capítulo al tema
de sui cognizione. Allí, él afirma en el párrafo 173 que el hombre, en su humanidad contraída, participa como imagen de Dios, de la Trinidad, de la divinidad. Pero es necesario entender cómo es esa participación. Entonces, nos parece que hemos tres instancias: intelectus, ratio y sensus, que participan de forma trinitaria en la unitas, equalitas y conexión. Así es como Nicolás ve a Dios: unitas, equalitas y conexión. Así, la invitación es a observar y considerar cómo participa de la divinidad de la forma más elevada en la naturaleza más elevada de la humanidad, cómo participa de la forma más baja en la naturaleza más baja y de la forma media en la media. En la naturaleza más noble participa intelectualmente, en la media racionalmente y en la inferior sensiblemente. Así hemos, la participación racional en la unidad divina es participación en la razón de Dios. En la igualdad divina es participación en la justicia y en la unión divina significa participación en el amor. Todo lo que se ha dicho es importante y encuentra su cume con aquello que consideramos ser el punto central de una ética en el pensamiento de nuestro autor, es decir, el parágrafo 183, en que, como nos ha dicho Zenga, levanta la cuestión ética sobre la condición, naturaleza y existencia de la virtud y de la moralidad. Nicolás afirma que en la igualdad están complicadas todas las virtudes morales y que ellas solo pueden ser en la participación de la igualdad. Esto hace de este concepto la clave central para el entendimiento y el desarrollo de la ética cusaniana. Del parágrafo 176 de Conjecturis, Cusano describe em detalhes sobre a participação da unidade humana em la unidade suprema e de esta recebe virtudes de ser justo e de amar. E estas virtudes estão complicadas em la virtude de nuestra humanidade. En las formas de la participación, el sitio que nosotros podríamos decir que es posible una ética y una ética conjectural, porque parte de lo juicio o interpretación que el hombre hace es la razón, que entiende, que mide, es justa y ama, y en su participación racional en la unidad como entendimiento, la igualdad como justicia y en el nexo como amor. En este sitio, el hombre distingue las cosas de acuerdo con las proporciones que ellas tienen. Pero podríamos aquí preguntarnos, ¿cómo puedo saber lo que es ser justo? O aún, ¿cómo puedo saber lo que es amar? La respuesta viene en dos momentos. Uno, por la relación que tenemos con Dios. Dios es caritas. Así, cuanto más lo amamos, más participamos de la divinidad. Dos, por la ley de oro. Lo que quieras que te hagan a ti, hazlo al otro. Esta es la regla de la igualdad o la justicia. Es decir, el referente que el ser humano tiene para medir sus acciones en lo que respecta a su relación con el prójimo o semejante. El proceso de autoconocimiento es un paso hacia la semejanza con Dios o una vía de retorno al primer principio que es inevitablemente un camino de interioridad, que expresa-se en la exterioridad. En un sermón de 1456, Nicolás definiu la ética como el arte inventado para una vida mejor, ars
inventa melius vivendi. Así, precisa este objetivo, los hombres inventaron la ciencia de la ética para que, mediante costumbres o hábitos de la vida virtuosa, pudieran alcanzar un estado de alegría y gobernarse pacíficamente. Esta ciência, então, conduz a conjecturas sobre como levar uma vida virtuosa e loável, em paz e tranquilidade, neste mundo. Lo que nos leva a pensar que a ética deve, portanto, ajudar a levar uma vida virtuosa em la que a paz e a tranquilidade sejam possíveis. A paz e a tranquilidade, em particular, se refieren al aspecto social que la ética debe tener en cuenta. Y aquí también se aplica la ley de la igualdad presente en el de conectores. Si deseamos la paz para nuestra vida, también debemos desear la paz para la vida del otro. Las virtudes y los valores morales parecen formularse a partir de este axioma. Es la naturaleza intelectual la que lo hace posible, pues cuanto más ella participa intelectualmente de la unidad, de la igualdad y de la conexión absolutas, más puede asemejar a Dios. Del mismo modo, cuanto más participa de la conexión absoluta, más comparte el amor y más se asemeja a Dios. Así, tiene razón Claudia D'Amico quando afirma que o autoconhecimento é condicio sine qua non para que o ignorante alcance o conhecimento inefável de lo absoluto. Quem não se conoce a si mesmo não experimenta ni alcança a Deus. Conocer a si mismo es reconocerse como imagen del ejemplar unitrinitario, pero una imagen viva o una imagen en construcción. Esto porque la participación no puede entenderse de forma estática, sino que en ella hay un dinamismo o una abertura de ser siempre de lo mejor modo posible. El hombre no es semejante a Dios en plenitud, es decir, no es un ser acabado. Para cerrar esta reflexión, les dejo con la siguiente imagen que de Álvarez Gómez. El hombre es un peregrino cuyo ser es avanzar por un camino infinito. Muchas gracias y perdón por mi español. Muchísimas gracias, no, se entendió, bueno, creo que se entendió perfecto. Eh, entonces vamos a pasar a las preguntas o a los comentarios. Tenemos un primer comentario de Rafael Cúnzulo a Valentina, que pregunta, Valentina, se l'uomo non può far altrimenti, come scegle Dio libremente? No sé si está Valentina por allí. Si querés lo digo en castellano, si el Sí, hombre no puede hacer de otra manera, ¿cómo el, el hombre elige libremente? Esa sería la pregunta. Digamos, si ese no puede hacer de otra manera, se refiere a la necesidad o no, pero no la veo a Valentina. ella estaba conectada con otro usuario, eh, creo que con Emanuel, pero no los veo ahora. Bueno, quedará para cuando se conecten más tarde o Está bien, no te si no preocupes. pasamos Sí, a, no sé si hay pasa, otra pasa. pregunta. Sí, preguntas o comentarios. Unos días yo hablé del conocimiento de sí en Santa Catalina
y me impresiona de alguna manera la cercanía que hay con el conocimiento de sí que nos lleva al conocimiento de Dios de Nicolás de Cusa. No sé si el profesor ha podido o conoce algo sobre esto de Santa Catalina y, o si hay en el siglo XIV, XV, si hay toda una corriente del conocimiento de sí mismo como conocimiento, como posibilidad de conocimiento de Dios. Entonces, yo no conozco, pero es muy instigante. Yo pienso que este camino del autoconocimiento, del conocimiento de sí, parte de San Agustín, uh, con la filosofía de la interioridad, a quien Santo Agustín influyó mucho, mucho en el pensamiento de Nicolás de Cusa, uh, así como Mestre Eckhart, pero Santa Catarina, yo no la conozco, infelizmente. Mas é um caminho que penso ser um caminho muito bonito e muito profundo da filosofia medieval. É um caminho de uma profunda interioridade sem cair ou sem quedar em um individualismo ou um solipsismo. Penso que é uma via a ser investigada muito mais por nós outros.